Por que que a África é muito pobre? Hoje a gente olha para a mídia e consegue observar que quase tudo que se trata de África é realmente muito triste, é fome, é miséria e é muita pobreza. Mas será que sempre foi assim? Se você quer entender muito sobre isso ao detalhe, como é que a África se tornou pobre e se realmente é, esse vídeo é especialmente para você. Então vamos lá. Será que a África foi sempre pobre desde os tempos passados? Permitam que eu vos diga que nem sempre foi assim. E se você é entendedor de história, ou talvez não, em algum momento você já pesquisou um pouquinho sobre o passado das civilizações antigas, você vai encontrar que a África teve necessariamente um dos maiores impérios a nível do mundo. E é considerada o berço da humanidade, não só do ponto de vista histórico, porque foi neste continente que foi encontrado os primeiros crânios, esse papo que você ouviu lá no seu curso de história, provavelmente. Mas, na África, já teve impérios passados que dominavam o mundo e eram muito ricos, como é o exemplo do Império do Mali, por exemplo. Você já ouviu falar de Mansa Musa, que era o rei do Mali? Os estudos contemporâneos mostram que a sua riqueza é estimada, corrigidos a inflação, ao valor de hoje em 500 bilhões de dólares. Foi o rei mais rico de toda a história. Muitos até chegam a compará-lo com Salomão da Bíblia. E isto é explicado porque era um império realmente muito rico e ele dominava não só o comércio internacional, mas como detinha de quase todo o ouro que circulava a nível do mundo. E este Império do Mali era um império muito poderoso, mas a sua semelhança existiram outros, como o da Etiópia e do Ghana, que também representavam uma expressão internacional muito significativa quando pudéssemos comparar até com civilizações ocidentais. Mas vamos lá, se existia realmente esses impérios, Eliseu, como é que a África se tornou então o que é hoje? Eu enumerei aqui ao detalhe. Primeiro, a invasão do Ocidente. No passado, o Ocidente invadiu esses impérios, fazendo com que eles se tornassem obrigados a não só ceder às pressões externas, mas como ter que se envolver em conflitos internos, o que causou não só a destruição dos impérios africanos, mas também criou uma certa dependência por parte dos impérios internos, que até então eram autônomos, para poderem sobreviver, né, tendo ali esta dependência com o Ocidente. Um outro segundo fator importante é a escravidão transatlântica. A escravidão transatlântica, que muitos de vocês preferem chamar, como preferirem, um comércio triangular aqui, mas aqui vamos colocar no seu devido lugar, num primeiro momento, como a escravidão. Quando a Europa decidiu invadir a África e até parte das Américas, né, para poder então tirar escravos, num primeiro momento, tirar escravos da África e levar para a América do Sul, e isso fez com que mais do que 12 milhões de africanos fossem tirados da África, do seu continente, para outros continentes, né? E aí você vai perguntar, mas se a África era autônoma e tinham impérios muito grandes, como é que surgiu esse tráfico de escravos? Era a invasão? Será que era realmente o Ocidente ia para a África e simplesmente pegava as pessoas e levava? Não, deixa que eu explique. Diferente de como é colocado nas mídias, muitas vezes, o tráfico de escravos começou num contexto muito peculiar. A África era composta por monarquias, onde os reis eram detentores de todo o poderio territorial e eles tinham também controle sobre a sua população. Então, aqueles que eram presos, aqueles que eram considerados rebeldes, aqueles que eram considerados uma ameaça para o poder do rei, o que o rei fazia? Ele os negociava com o Ocidente para serem levados. Aí você vai dizer, mas ele vendia para serem escravos? Não. A África não conhecia escravos, conhecia servos, que eram pessoas que serviam os reis e eles ficavam aí sob guarda, né? E os reis, quando negociavam esses rebeldes, era uma forma de punição, entendendo eles, na sua visão, que eles estavam indo servir outros povos no exterior. E isso já era um castigo demais. Eles não entendiam que seriam escravos e que sofreriam uma pressão enorme e até tratamentos desumanos. Mas aí a história vai
sobretudo, o Ocidente foi apresentando outras propostas e alguns reis não só vendiam os inimigos, mas vendiam qualquer um que representasse alguma ameaça. E o Ocidente acabou levando, então, esses 12 milhões de pessoas para a Europa, de forma desumana, e eu nem vou entrar neste contexto. Mas isto fez com que a África perdesse não só muitos quadros, podemos assim considerar, porque são 12 milhões de africanos, imagine, famílias destruídas, uma sociedade invadida, e isto contribuiu no longo prazo para que os seus efeitos pudessem ser sentidos até hoje na pobreza que se verifica. O colonialismo europeu e a partilha de Berlim. O que foi a Partilha de Berlim? A Partilha de Berlim aconteceu lá em 1884, a Conferência de Berlim. Foi composto por 14 nações, 13 países europeus, mais os Estados Unidos da América. O que foi este encontro, essa conferência que aconteceu lá na Alemanha, em Berlim, por isso que é chamada a Conferência de Berlim, que tinha um objetivo único. De tanto a Europa estar a explorar a África, até os próprios países europeus começaram a entrar em choque. Eu vou explorar esse território, eu vou explorar este. Então, houve esta conferência para poderem delimitar quais seriam os países que poderiam explorar quais países. Então, nesta conferência, nenhum império, nenhum país africano foi convocado. Ou seja, a Conferência de Berlim aconteceu e houve uma divisão territorial, eu coloco territorial entre aspas, porque não foi necessariamente territorial, e que foi gerando conflitos e uma sobrecarga para a elevação da continuidade de exploração dentro do continente africano. E isto, no longo prazo, também surtiu efeitos negativos. Dependência das commodities. O que são commodities? São produtos de baixo valor agregado, como os produtos do campo, o petróleo, o ouro, todos os minerais. A África é um país muito rico em commodities, quer sejam minerais, e tem campos muito férteis. Mas isso é até colocado, como muitos autores, como a maldição dos recursos naturais. Ou seja, da mesma forma que a África detém muitos recursos naturais, isto contribui para que ela atrase a sua industrialização. Por isso é que o Ocidente continua, mesmo depois do colonialismo, mesmo depois de toda essa pressão causada lá no passado, o Ocidente hoje consegue explorar recursos na África, mas pagando pouco, porque são produtos de baixo valor agregado. Significa que são produtos que não têm nenhum valor adicionado, ou seja, não passam por um período de industrialização. São commodities, são produtos primários. Então, a África hoje exporta muito petróleo, mas acaba dependendo do Ocidente, em algum momento até para refinar o petróleo que tem, e em algum momento ele exporta muito milho, mas acaba esperando alimentos do Ocidente. Ou seja, hoje a África é, infelizmente, um continente pobre do ponto de vista de industrialização e desenvolvimento, mas rico ainda com excesso de recursos naturais. Mas será que vai ser sempre assim? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua visão, qual que é a sua percepção sobre isso.